é ruim, né? Faltam calçadas, a gente não tem um sistema de transporte coletivo que possa atender corretamente esses distritos industriais. O UNA, então, é uma situação hoje de praticamente abandono total, que é o mais antigo dos distritos que existem. A gente precisa levar iluminação, segurança pública, fazendo parceria com a Polícia Militar, estimulando a segurança pública desses investimentos. A gente precisa levar sinalização vertical e horizontal. Imagina que o distrito industrial do UNA não tem sequer uma rua pintada, não tem faixa, divisão de faixas, não tem faixa de pedestre, quer dizer, não tem transporte coletivo, não tem segurança pública, não tem iluminação. Então, falta remodelar esses espaços públicos para a gente possa ter uma oferta ao empregado das empresas de qualidade. Na área de comércio, a gente pode atuar muito incisivamente, desenvolvendo esse grande projeto que o Danelli pôde ter a oportunidade de dialogar com o setor de comércio no ano de 2005 e depois não foi para frente, que é revalorizar o comércio do centro da cidade por meio de eventos, por meio de treinamento, capacitação. O próprio companheiro que fez a primeira pergunta do dia, o Testa, nós estivemos conversando já em outra ocasião e ele preencheu esse espaço do plano de governo com uma porção de sugestões que podem ser implementadas no centro da cidade. Uma das ideias, inclusive, é aumentar a calçada e a gente poder enterrar esse posteamento todo que está no centro da cidade, fazendo parceria com o empreendedor privado, abatendo a ligação doméstica no IPTU ou no tributo de ISS, para que a gente possa enterrar esse posteamento todo e aumentar o espaço de calçada. Eu estava hoje andando na rua, fazendo corpo a corpo, no bairro Vila das Graças, e uma senhora me parou na rua e disse o seguinte: olha, tem um problema sério aqui nesse bairro, eu não consigo empurrar o carrinho da minha criança, né, pela calçada, porque ou a calçada é muito estreita ou ela é toda desnivelada. Quer dizer, no centro da cidade, as calçadas oferecem uma situação de acessibilidade muito ruim, né? Eu já estive conversando com o Odds em outra ocasião, melhorar o sistema viário da cidade. Quer dizer, infraestrutura a oferecer tem que passar por um sistema viário decente. A gente tem que exterminar com essas arapucas que a atual administração fez no sistema viário da cidade, né? Eu exemplifico ali em frente à Casa da Amizade, na Rua Humaitá, na Avenida Charles Schneider. Vocês imaginem, Taubaté recebe uma unidade do Cico, uma unidade do Tenda, permite a instalação de uma unidade da Anhanguera na cabeceira do viaduto, que sem dúvida nenhuma é hoje a avenida mais movimentada da cidade em matéria de tráfego de veículos, permite a instalação sem o estudo de impacto viário. Quer dizer, um empreendimento dessa natureza, desse tamanho, tem que estar acompanhado necessariamente no projeto de um estudo de impacto viário, o alargamento da via, né? Fez entrada e saída pela via principal, tinha que fazer pela vicinal, não pela via radial. Quer dizer, faz uma porção de intervenções. Amador Bueno da Veiga, que dá acesso, em última análise, ao distrito do UNA, né? Quem quer acessar o distrito do UNA pelo Fundo da Independência, pelo Fundo da Gurilândia, a Residencial Santo Antônio, e quer passar por baixo da Dutra e acessar o distrito industrial, hoje tem que passar por uma verdadeira via crucis, que é a rodovia Amador Bueno da Veiga. Uma intervenção viária caótica. Quer dizer, falta estrutura viária. Taubaté tem 120 mil veículos registrados hoje, são 77 mil automóveis e 26 mil motocicletas. Taubaté tem uma estrutura viária que nos próximos 5 anos vai ficar saturada se a gente não complementar o anel viário. Pequenas alças complementares ao anel viário, a gente tem conversado muito isso com o Odds, pequenas alças ao anel viário para que a gente possa interligar vias, para que a gente possa escoar da Avenida Independência, da Charles Schneider, da 9 de Julho, todo esse trânsito, desse afluxo de veículos que vem, por exemplo, da Ford, né, da Uzi Minas, da Volks, dessa região do Distrito Industrial do Piracangaguá. Nessa reunião mesmo da Ford, uma das queixas do diretor-presidente da empresa aqui em Taubaté era que ele levava 40 minutos do condomínio de onde ele mora até hoje a Ford, porque ele cruzava a 9 de Julho. Então, Taubaté tem que ter uma educação viária, é preciso sinalizar, fazer efetivamente um conjunto de medidas para que a gente possa escoar, né, por meio de corredores desses anéis viários, o trânsito de Taubaté.
Então a infraestrutura a oferecer tem que passar por trânsito, tem que passar por transporte. O transporte público de Taubaté hoje é uma grande bagunça. A gente não tem um sistema organizado de transporte. A gente cansa de ver uma grande competição no ponto de ônibus entre a empresa concessionária e os permissionários de transporte complementar. Quer dizer, em vez de ter horários alternados, oferecendo ao passageiro uma situação de conforto, uma situação de celeridade no transporte, a gente tem a cada 30, 40 minutos, 2 veículos passando ao mesmo tempo. Quer dizer, um veículo grande e um veículo menor, que deveria complementar o sistema. A gente tem hoje linhas que são todas elas radiais. A gente não tem linha centro-bairro. Tem uma linha, para vocês terem uma ideia, de 22 quilômetros. Você imagina uma linha de transporte coletivo de 22 quilômetros, que sai lá de Santa Teresa até o fundo da Burilândia. Isso está errado. O sistema de linhas de Taubaté, linhas de itinerários, é um sistema da década de 60. Tem mais de 40 anos esse sistema, precisa ser modernizado. Quer dizer, o gestor, né, da política pública de Taubaté tem que olhar com atenção o transporte público, porque essa é a via pelo qual grande parte dos funcionários acessam o comércio, acessam a indústria, acessam a atividade de prestação de serviço. Então a locomoção, a mobilidade do taubatiano é muito importante. A infraestrutura tem que estar atenta, sem dúvida nenhuma, a trânsito, a transporte, tem que estar atento à segurança. Imaginem que Taubaté cedeu ao longo dos últimos 5 anos, 6 anos, para bem dizer a verdade, 24 viaturas à Polícia Militar, para que ela pudesse fazer uma ronda ostensiva e garantir a segurança no centro da cidade. Diversos comerciantes do centro da cidade têm me contado que abrem às 9 horas da manhã, porque se abrir entre 7h30 e 8 horas, correm o risco de ser assaltados, né? Então, hoje, dessas 24 viaturas, 4 estão funcionando. 4 para um efetivo de 375 homens que a Polícia Militar tem em Taubaté. Tem 4 viaturas funcionando. As outras 20 estão paradas no pátio da prefeitura esperando manutenção. Pneu, peça, reparo no motor, reparo no sistema de direção, sistema de amortecimento. Não é possível. Quer dizer, a polícia tem que esperar sempre a boa vontade da prefeitura para executar bem o seu trabalho. A gente tem que estimular o policial militar a prestar um bom serviço, melhorando o salário dele. O Tremembé fez isso. O Tremembé firmou um convênio, uma parceria com a Polícia Militar, e agrega ao salário do policial R$300. Taubaté tem um orçamento hoje de mais de 300 milhões de reais. É mais de R$1.000 por cidadão ano que Taubaté gera de PIB, de orçamento. Taubaté tem obrigação de contribuir com o salário do policial militar e pelo menos o dobro disso, um salário mínimo e meio, para que o policial militar possa, em muitas ocasiões, vender escala extra, fazer uma escala extra de serviço, o que isso é muito comum, por exemplo, em eventos do Festival de Inverno, eventos do Festival de Verão, que ocorrem nas cidades litorâneas. Quer dizer, ele vende uma escala extra para a polícia. Por que não vender uma escala extra em Taubaté? Recebendo um salário melhor, recebendo uma cesta básica melhor, recebendo educação por meio do ensino superior, quer dizer, fazendo uma faculdade, dando oportunidade ao filho dele de fazer uma faculdade custeada pelo poder público. Ele está devolvendo em serviço isso para a população, que é a segurança pública. Imaginem que para instalar uma patrulha motorizada por meio de motocicleta, para patrulhar o centro da cidade, proteger o nosso comerciante, a prefeitura não cedeu viaturas para a Polícia Militar. A Polícia Militar solicitou à prefeitura 7 viaturas para instalar uma patrulha Rocan motorizada por meio de motocicleta. A prefeitura simplesmente não cedeu. A Polícia Militar teve que solicitar ao governo do estado para que enviasse para Taubaté viaturas devolvidas por outros municípios, para que ela fizesse uma pequena manutenção e colocasse para rodar. Resultado, 8 estão quebradas. Tem 2 funcionando. Poderiam ser viaturas novas que a prefeitura poderia ter cedido para melhorar o policiamento no centro da cidade, para melhorar a prestação do serviço público. Em síntese, infraestrutura, transporte, trânsito, segurança pública, melhorar a acessibilidade, meio ambiente, cuidar do meio ambiente, desenvolvimento sustentável da cidade, dar tratamento para o nosso resíduo final, seja do comércio, seja da indústria, para o nosso resíduo final, um resíduo final bem tratado, bem explorado, bem destinado, permite a Taubaté uma condição de sustentabilidade para o futuro. Então essas são as considerações que eu queria fazer a respeito de infraestrutura. Eu agradeço a oportunidade, eu ainda tenho... Você me retorna a palavra depois para agradecer? Sim. Ok, é isso, pessoal. Vamos agora às perguntas formuladas pelos convidados. A primeira vem do Rafael.